dezembro, né? As consultas e tudo mais, estou preparado para viajar, São Natal, Ano Novo, e na medida possível, estamos trazendo aqui os profissionais de saúde. O programa é Saúde e Bem-Estar. A apresentação é Araújo Pacelli e a coordenação da minha amiga Flávia Rodrigues. Doutor Plutarco, a primeira indagação ao senhor, o que é a cirurgia pediátrica? Bom, cirurgia pediátrica é uma especialidade médica cirúrgica, tá? Em que o cirurgião pediátrico ele faz cirurgia em crianças. Então, assim, é uma especialidade, como tem a cirurgia cardiovascular, como tem a cirurgia torácica, como tem a cirurgia urológica, hoje no mercado existe essa subespecialidade que é a cirurgia pediátrica. Então, a cirurgia pediátrica é o cirurgião, tá? Eu costumo dizer que opera crianças, e opera tudo de criança, tá? E a faixa etária da... A faixa etária da pediatria, ela vai de 0 dia até aos 18 anos de idade. Até os 18 anos. Até os 18 anos. Né? Então, assim, todas as patologias, ou quase todas, que estão englobadas nessa faixa etária, é de competência do cirurgião pediátrico. Aqui em Sobral são muitos médicos nessa área? Não, só temos dois. Um sou eu e a outra é a doutora Socorro, que hoje está se dividindo entre Sobral e Fortaleza. O cirurgião pediátrico, geralmente é um pediatra? Não. Isso é uma confusão muito comum. As pessoas chegam para mim, doutor, o senhor é pediatra? Não. A minha formação, qual é? A formação não é só a minha, a formação do cirurgião pediátrico. Ele faz 2 anos de residência em cirurgia geral e depois disso ele faz mais 3 anos de residência em cirurgia pediátrica. Então ele é um profissional especializado em cirurgia, ele não é pediatra. Geralmente é um clínico geral, mais ou menos isso? Não. Nossa especialidade é bem especializada mesmo. Então assim, a gente faz só a parte cirúrgica. Cirúrgica, né? Só a parte cirúrgica. Então chegou uma criança no pronto-socorro com um quadro de apendicite. Então nós operamos, tá? E cuidamos do pós-operatório, tá? Chegou uma criança com, a gente estava falando de queda de moto, chegou uma queda de moto com trauma no abdômen. Então quem opera é o cirurgião pediátrico, tá? O cirurgião pediátrico hoje ele é cirurgião geral e depois ele faz a cirurgia pediátrica. Só atende na Santa Casa, doutor? Atende na Santa Casa, tem enfermaria lá, na enfermaria na pediatria, que são 6 leitos só para atender esse tipo de criança. Fala em pediatria, para quem não sabe, a Santa Casa está construindo aí 10 UTIs. São 2 UTIs. 2 UTIs, uma pediatra e uma neonatal. Interessante, precisava na verdade, né, doutor? Precisa, e aí demanda é grande, né? Demanda é grande, e aí quando também nós vamos atuar. Porque como eu disse, o cirurgião pediátrico ele começa do 0 dia, as crianças quando nascem, até os 18 anos. Então a gente faz também a parte de cirurgia neonatal. E um grande empecilho para que a gente possa fazer cirurgia neonatal hoje em Sobral é a falta de um suporte no pós-operatório. São cirurgias grandes, são crianças pequenas, crianças de 1 quilo, 1,5 kg, né, que nascem, que precisam ser operadas e que precisam de um suporte UTI. E a gente não tem esse suporte. Com a vinda dessa UTI, então vai melhorar muito. Então a gente vai começar a operar aqui e as transferências para Fortaleza vão se minimizar. Diminuir com certeza. Doutor, quais são as áreas que o cirurgião pediatra atua? Quais são as áreas? Bom, nós fazemos tudo, né? Eu costumo dizer que o cirurgião pediátrico ele é o cirurgião geral da criança. Então a gente faz, quando a criança nasce, a gente faz a parte de cirurgia neonatal. Então aqueles bebezinhos de 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos, que nascem com problemas intestinais, nascem com problemas esofágicos, nós operamos. Depois a gente vai para a parte de cirurgia abdominal. Então tudo que a gente que se refere ao abdômen também nós operamos. Fazemos a parte de urologia pediátrica, né? A parte das crianças com fimose, criptorquidia, problema no rim, nós operamos. A parte de cirurgia torácica, operamos. A parte de oncologia, são os tumores, os cânceres em crianças, também fazemos. A parte de trauma. Então assim, o cirurgião pediátrico, ele é o cirurgião bem abrangente, né? Bem abrangente. Então a gente faz quase tudo. A gente só não faz as especialidades. Neurocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, otorrino, né? Então são as subespecialidades. Mas tirando as subespecialidades, o cirurgião pediátrico ele faz praticamente toda a parte de cirurgia em pediatria. Doutor, são muitos casos de acidentes? São.
infelizmente. E com adultos já está constatado e confirmado os finais de semana para casa tem sido repetitivo na questão de acidentes. Uma coisa que a gente estava comentando aqui no começo é que, assim, os acidentes eles acontecem e existe uma grande diferença do acidente da criança com o acidente do adulto. O acidente do adulto, o que acontece? Ele cai de moto, então geralmente 90% ele afeta apenas um segmento do corpo. Ou ele quebra uma perna, quebra um braço, quebra uma costela. A criança não. Quando ela sofre um trauma, principalmente uma queda de moto, que a gente está comentando, a criança ela é afetada o corpo todo. E principalmente a região cefálica da cabeça. Então, a principal causa de morte por acidente em criança é traumatismo crânioencefálico. E o que é que a gente vê aqui nas ruas? Crianças andando de moto, sem capacete, feito sanduíche. É verdade. Tá? Então, aqui em Sobral a gente vê isso, infelizmente ainda vimos. Né? E nos interiores não tem nem como comentar, porque anda sem capacete, é tudo criança. Então, quando uma criança cai de moto, então é muito mais grave do que uma queda de adulto, porque a criança é atingida como um todo. Mas, infelizmente, é um caso frequente, é bem frequente e, infelizmente, mata. Tem que ter cuidado com nossas crianças, né? Não deixar vontade. Criança tem que ter uma atenção especial. A operação até é fácil, tanto faz um adulto com criança, mas criança, né, tem mães que ficam preocupadas. Eu tenho uma mãezinha aqui, o garotinho dela foi se operar, a preocupação, olha, está em boas mãos, tudo contábil, Deus e o médico, eles são profissionais. Não é muito arriscado não operar criança, pai? Patello, não, graças a Deus não. Assim, existe uma preocupação, um medo, né, na verdade, das mães, né, levarem suas crianças para o cirurgião pediátrico. Tá vendo, Mas o doutor vai operar, ele é tão pequeno, né? Mas olha, preste atenção. Como eu disse, a nossa formação, tá, ela é bem sólida. Então são 5 anos. A faculdade de CTD, a faculdade de medicina são 6 anos. De formação a gente passa 5 anos só se formando. É um estudo então permanente, né? a gente fica bem treinado, tá? Se você for comparar uma cirurgia de uma criança com a cirurgia de um adulto, não tem comparação. Flávia é a maior amostra disso, né? Ela chegou no consultório preocupada, estressada, nossa senhora, não dava um piso pra nada. Tensa, né? Tensa, dizia, Flávia, tenha calma. Aí eu disse, de manhã a gente vai operá-lo, à tarde ele vai estar se danando. Você não acredita, é verdade. Daí Flávia para não deixar mentir. Então assim, a recuperação é muito boa, tá certo? É uma recuperação tranquila. Os riscos existem, como toda cirurgia, tá? Só que a gente se serve de cuidados, tá? A gente se serve de todos os cuidados, examina a criança direitinho, vê se ela tem alguma doença pré-existente, se não tem. Então a gente faz uma boa anamnese, uma boa história, né, para minimizar esses riscos, tá? Mas não é arriscado. Eu diria que é menos arriscado operar uma criança do que um adulto. Um exemplo, você, Patello, vamos supor que você tem uma hérnia para ser operado, né? Então você deve ser hipertenso. 14/9. Eu tenho acompanhamento aí do Guarani, do Rosa. Geralmente os adultos são o quê? São hipertensos, diabéticos, têm cardiopata, são tabagistas, fumam. O que a criança faz? Muita gente obeso por aí, né? Alguns, né? Então, assim, a criança não tem. Criança não tem hipertensão. Até tem, mas assim, crianças não são hipertensas, não são diabéticas, não tem coluna renal, não fumam. Então, assim, são crianças sadias. Tá? Então, quando você vai operar uma criança sadia, então, assim, a possibilidade de dar errado é muito próxima de zero. Mas existem as complicações. Mas, graças a Deus, são bem diminutas.